A paixão por esporte é o que move o brasileiro e a Bet Nacional é a bet dos brasileiros. Se você for maior de 18 anos, conheça clicando aqui no link na descrição. Felipe, detalhe, tá? Esse estadual que já pode... já está fazendo com que Vojvoda se sinta, não sei se sinta, mas já está pressionado pelo torcedor do Santos. A quantidade de comentários ontem que recebi na transmissão... E acompanhando mesmo a temperatura das redes sociais de gente dizendo que ele não serve, que ele tem que ir embora, está cada vez mais aumentando. A gente pede calma, a gente entende que é um bom treinador, mas também eu não sou do tipo de ficar passando pano para ninguém. Eu acho que todo técnico pode ser criticado e ele precisa ser criticado também. Não pelo trabalho, mas por escolhas inexplicáveis. Vamos começar falando disso, inclusive. Ontem... o Santos empatou, tomou um empate no último segundo contra o Guarani. No último lance do jogo, deu um escanteio pro Guarani, faltando 20 segundos para acabar o jogo. Na cobrança, o meio-campista do Guarani entrou sozinho no meio da área e fez o gol. E tirou 2 pontos do Santos, que seriam importantes na sequência desse campeonato. Mas ontem o que chamou a atenção foram as escolhas do Vojvoda, né? O time que ele escalou até foi diante do rodízio que ele está fazendo no elenco agora, que é importante. O Santos, por exemplo, não sofreu nenhuma grande lesão até aqui, porque ele está, de alguma maneira, administrando a minutagem de cada jogador, o que eu acho importante para se fazer, pensando para a temporada inteira. E achei que a escalação foi até condizente com o que se imagina para o ano, mas algumas coisas saltaram aos olhos, né, Felipe? A primeira delas é que o Mike não tem categoria para ser reserva do Santos hoje. O Mike, quando entra, é uma coisa assim, absolutamente pavorosa. Eu já colocaria o Mike entre os 5 piores laterais direitos que eu já vi em toda a minha vida vestindo a camisa do Santos. É um jogador paupérrimo, erra tudo, só toca para trás, não tem personalidade nenhuma. É uma avenida quando todo mundo cai do lado dele, passa por ele. A impressão que dá é que ele veio pro Santos, a impressão que dá, não tô dizendo que é isso, tá? A impressão que dá é que ele veio pra roubar. Falou, vou ganhar 1 milhão, já ganhei tudo e vou foder esse clube. A impressão que dá pra quem tá assistindo é que o Mike veio pra roubar o Santos. Barriga cheia, né? A impressão que dá é essa, assim, é de uma falta de empenho, de uma falta de leitura, falta de tudo. Um jogador... E o Santos tem o JP Sherman, que fez mais uma boa copinha. Era capitão do time na copinha. Já tá um ano mais velho do que as oportunidades que ele andou tendo no ano passado. Poderia ser esse reserva. JP fez más partidas no profissional, mas não se compara ao nível do Mike, que ganha R$1 milhão por mês. E nada acontece. A prioridade é o Mike, né? Matos foi padrinho de casamento dele, arrumou o melhor contrato da vida dele, contratou ele, né, cara? E assim ele fica ganhando R$1 milhão no banco do Santos, para não jogar nada, e quando joga compromete o time. O primeiro tempo do Mike foi uma das coisas mais vergonhosas. Se o Santos fosse um time sério, tinha demitido e rescindido o contrato do Mike no vestiário, na frente de todo mundo. Se eu sou o diretor de futebol, ontem o Alexandre Matos, eu entro no vestiário e falo, fica aqui, você vai pro RH agora. Acabou. Mas enfim. No dia que eu for trilionário e comprar o Santos, as coisas mudam. No mais, Felipe, assim, ontem o Vini Lira, que é um lateral da base, que é muito promissor, já tinha jogado como titular no time profissional ano passado com o Caixinha, voltou a ser titular no lugar do Escobar, fez uma excelente partida, deu assistência pro gol do Barreal. Ele deixa o time com câimbras e entra o Escobar. Cara, assim, a impressão que dá é que o Guilherme, com a sua capacidade defensiva, ajudava muito o Escobar. O Escobar tomou um calor de um tal de Dentinho do Guarani, que é uma coisa inacreditável. Assim. O Escobar não consegue jogar mais 15 minutos, é outro cara que não tem condições de jogar com a camisa do Santos. E eu, Felipe, já falei, já lancei essa aposta na minha transmissão, na minha live pós-jogo ontem, que se contra o Corinthians quinta-feira o Vini Lira for titular, eu mudo meu nome para Rosângela. Vai ser o Escobar. Vai ser o Escobar, porque o senhor Vojvoda, ele é absolutamente pragmático. Ele não privilegia os meninos. Para ele colocar o Souza ano passado de titular, o Escobar precisou fazer umas 4, 5 partidas horrorosas na sequência para ele ver que não dava mais.
E duvido que ele vai escalar o Lira. Espero estar errado, espero me chamar Rosângela Gomes a partir de sexta-feira. Mas não acho que é o que vai acontecer. Gabriel Menino, Felipe. O cara chegou dizendo que é santista, que veste a camisa do Santos desde criança, fez mó lobby. Ridículo. Cara, tecnicamente, assim... Te avisei. Nossa, que jogadorzinho, cara. Calma, eu tô muito desesperado. Um jogo só. O cara é primeiro jogo de temporada, temos que ter calma, mas assim, doeu a minha vista. O Gabriel Menino não joga bola desde 2023, cara. Doeu a minha vista. Aliás, o trio de palmeirenses no Santos, Zé Rafael, Gabriel Menino e Mike, é assim, é uma vergonha. Mas o Zé Rafael, você não tava... O Zé Rafael é o seguinte, tá? Morrendo de amores por ele o Zé Rafael, o Zé Rafael é o seguinte. Ano passado, quando ele voltou do Mundial de Clubes, ele voltou fisicamente muito mal. E ele demorou vários jogos para adquirir novamente sua forma física e melhorar. A impressão que dá, Felipe, é que esses inícios de temporada para o Zé Rafael pós-lesão serão difíceis. Ontem o que faltou foi uma questão física mesmo. Mas como ele melhorou, ele subiu de nível ano passado, eu dou esse desconto. Porque acho que ele pode, com o decorrer dos jogos, melhorar a forma física dele. Então, portanto, o jogo melhorar. O próprio Gabriel, é só o primeiro jogo. Mas o que eu quero dizer sobre o Gabriel, mais do que tudo, é que o torcedor fica nessa coisa. Ah, ele é santista. Irmão, foda-se que ele é santista. O Lucas Braga era santista também. E não conseguiu ser reserva do Vitória do Jair Ventura. E ficou 5 anos no Santos, muita gente passando pano, porque ele falava que era santista. Foda-se, o Careca era santista. O Sócrates era santista. E são ídolos de São Paulo e de Corinthians. Eu quero que se foda o time do Gabriel Menino. O Andrés Pereira é santista. Joga pra caralho. Eu quero. O Gabriel Menino pode ser corintiano. Pode torcer pra Lázio, como tem comentarista e narrador aí que torce. Foda-se. Foda-se. O importante é que ele jogue bem. Entendeu? E assim, vamos esperar. Primeiro jogo só, mas fiquei um pouco decepcionado com a atuação do Gabriel Menino. E aí, Felipe? O que salta mais aos olhos, o que deixa o torcedor bastante puto com o senhor Vojvoda, a gente vai falar bastante isso no Fala Rival hoje mais tarde, é o seu conservadorismo, né? Ele fez boas alterações ali no decorrer do segundo tempo, corrigindo algumas coisas, mas na hora ele precisa de um ponto esquerda, porque o Barreal estava jogando praticamente improvisado na esquerda e ele joga bem na direita. E aí ele novamente tem um menino da base, que é o artilheiro da Copinha, que estava no banco, o Matheus Xavier. Ele vai e coloca o Lautaro Dias improvisado de ponta. E assim, Felipe, o Lautaro Dias entra, tira um gol do Tassiano, porque estava impedido num lance que era gol, e ele atrapalha o goleiro. Não dá pra falar que ele não atrapalhou, embora o goleiro não fosse defender aquela bola mesmo que ele não tivesse ali. Então ele tira, o Lautaro Dias tira um gol do Santos. E depois perde o gol mais feito do ano até agora, né? Eu acho que só não foi mais feito que o gol que o cara da seleção do Senegal ontem perdeu na prorrogação. Aquele é nível David, não sei se você chegou a ver. Sem goleiro. Meu Deus do céu. Mas fora isso, que gol horroroso perdido. E mais uma vez, Lautaro Dias, que está emprestado, não é um ativo do Santos, era o quarto atacante do elenco, saindo na frente da molecada dos jovens. E aí, Felipe, olha como que é o manejamento do Vojvoda com os meninos. Robinho, só entra na ruim. Entra na ruim e vai, resolve aí. Estamos perdendo, Robinho, entra aí. Quando o time tá ganhando, quando foi o caso de ontem, ele coloca o Robinho fora de posição. Coloca o Robinho na esquerda, que não é a dele. Robinho entrou jogando nada, completamente nada ontem, perdido, totalmente fora de posição. Então os critérios do Vojvoda para utilizar os jovens estão deixando o torcedor do Santos muito bravos. E aí já se começa a exagerar, pedir a cabeça do treinador, que definitivamente não é o caso. O Santos tem um time competitivo. Ontem não demonstrou isso. Ontem, taticamente, o Santos foi mal, até por conta de todas as alterações. Time sem entrosamento, jogadores novos tentando se entrosar. Ontem ele fez uma espécie de 3 zagueiros com o Ilharão fazendo quase que o líbero ali, com o Mike e o Vini Lira jogando de alas, e é uma posição, por isso que eu me assustei com o Mike, que era mais próxima do que ele costumava jogar no Palmeiras, nem assim ele conseguiu jogar. Então, assim, uma formação diferente, uma proposta diferente, jogadores diferentes.
Eu até entendo a queda tática do time ontem, mas as escolhas estão deixando o torcedor do Santos cada vez mais pedindo a cabeça do treinador. E aí se pede a cabeça do treinador, Felipe, e se esquece dos principais culpados. Não que o Vojvoda não tenha culpa, mas os principais culpados pela montagem desse elenco, que são Marcelo Teixeira, Alexandre Matos, com certeza, que montaram um elenco fraco de jogadores, muitos deles, como diria Tele Santana, cachorros de açougue, com a barriga cheia, e não estão muito aí mais para a hora do Brasil, principalmente esses palmeirenses que foram campeões no Palmeiras e estão agora parece que querendo aposentar. Não é o caso do Ilharão, que ganhou tudo no Flamengo e ontem ao lado do Brasão foi o melhor em campo para mim. O Ilharão, para mim, é a principal contratação do Santos da era Marcelo Teixeira. Hoje, eu diria que o Ilharão, para mim, é uma contratação melhor que Neymar. Hoje, até a data de 19 de janeiro de 26, o William Arão é a melhor contratação. E Gabriel Brazão, sem dúvida, que veio na era Marcelo Teixeira a pedido do Carille. São as duas melhores contratações do Santos na era Marcelo Teixeira à frente de Neymar. Espero que o Neymar mude isso, que ele faça um 26 melhor. Espero que o Gabriel mude isso, faça um 26 do que se espera dele. Deve ser titular contra o Corinthians. Mas até aqui as grandes contratações dessa gestão é um volante e um goleiro. É simplesmente isso. E aí o Vojvoda vira esse escudo que a galera começa a pedir a cabeça. E se demitir, vai virar aquele ciclo vicioso de novo do Santos, que o final do ano vai culminar provavelmente com uma briga contra o rebaixamento. Então o início de temporada preocupa na Vila Belmiro, Felipe. É louco, cara. Cara, é aquele velho chavão, né? O Campeonato Paulista, ele não serve pra nada desde que você perca ele. Se você perder, a pressão vem. Ano passado, me lembro bem do Palmeiras perdendo o Paulistão pro Corinthians e a pressão gigantesca em cima do Abel, dos jogadores e tudo mais. E o Campeonato Paulista sempre foi assim, né, cara? Não vale nada. Se você ganhar, não é mais que obrigação, mas se você perder, técnico pode ser demitido, jogadores podem sair, uma pressão que às vezes pode ser precoce, pode chegar num clube. E, cara, sinceramente, acho que, resumidamente, assim, não é pra mandar o Vojvoda embora, né? Não é pra... A não ser que a diretoria de futebol tenha a convicção de que o trabalho não vai evoluir mais. Eu acho que esse é o grande ponto central quando se identifica quando mandar um treinador embora. Eu acho que quando você identifica que não há mais evolução no trabalho, que não há mais a mínima variação tática, que não há a busca por mudança com o treinador mantido no cargo, aí beleza. Aí eu acho que é o momento para você mandar o treinador embora. E eu não acompanho o Santos como você acompanha. Mas assim, vendo de fora, eu vi contra o meu time, achei que o Santos foi até bem naquele jogo. Jogou bem, mas é um time muito arame liso, finaliza pouco, né? Muito porque o setor ofensivo é muito fraco, né, cara? É muito fraco com esse cara que veio do Cruzeiro aí, o Lautaro. E aí entram os meninos com uma pressão absurda. O Roleiser que não consegue manter uma regularidade, oscila demais durante os próprios jogos. Às vezes ele acende, começa bem, pega muito na bola, mas daqui a pouco ele some. E um meio-campista, um camisa 10 que joga com essa função, na minha opinião, ele tem que chamar o jogo, ele tem que aparecer, ele tem que se apresentar, ele tem que tentar, Ontem ele não buscar a jogou, bola. não fez as piores partidas. Ontem ele deu 2 passes pro Barreal na cara do goleiro e o Barreal perdeu 2 gols. Sim, mas ele é meio que o único ali também, né? É. Então aí fica difícil, né, cara? Aí fica difícil. Acho que o Santos tem muitos problemas no elenco também, jogadores tecnicamente muito abaixo. E aí você pega um começo de ano, sempre é temporada. Os times ainda com as pernas pesadas. A gente vai ver os times melhores daqui 2, 3 semanas, no final do mês. Sem contar que o grande destaque do fevereiro. Santos está no ataque com Neymar e Gabriel, né? É a aposta do clube para essa temporada. Jogadores Exato. que o Neymar nem jogou nessa temporada ainda, o Gabriel jogou um jogo, então... Eu acho que não... Seria um erro mandar o Vojvoda embora agora. Claro. Vai trazer... Principalmente porque vai trazer quem, velho? Um mercado cada vez mais escasso de nomes, de treinadores
despontando, com qualidade, fazendo algo diferente. A gente não tem, cara. A gente é carente aqui no Brasil de treinadores assim. Aí o Santos consegue convencer, Felipe, o Guanais. Aí o Guanais, vou treinar o Neymar. Da hora, vou. Aí com 3 jogos os caras já querem a cabeça do Guanais. Foi engolido pelo Abel sábado. Então, cara, então assim, bicho. Com os moleques. Então assim, cara, o meu ponto é o seguinte, tem que ter calma. O Santos tem que ter um pouquinho de paz, tem que ter um pouquinho de convicção, né? A diretoria tem que ter um pouquinho de convicção. Eu não acredito que o Vojvoda cairá por agora, mas começa a me chamar a atenção essa pressão. E o que me chama mais atenção é que ele mesmo dá margem para essa pressão, porque se o Santos tivesse os mesmos 4 pontos, ele tivesse tido outras escolhas menos pragmáticas e conservadoras com relação aos meninos, eu acho que ele teria mais o apoio do torcedor. O problema é que o Vojvoda é um técnico muito conservador num clube cujo conservadorismo não combina. O Santos é um clube que é tudo menos conservador. O Santos é quase a extrema esquerda do futebol, assim. É completamente conservadorismo, uma coisa que não existe no vocabulário do Santos. Então... Cara, te falar que o Palmeiras tá assim também, tá? Porque tem a melhor categoria de base do Brasil aí há pelo menos 10 anos. E, cara, agora o clube tá passando por uma nova reformulação. Os caras identificaram que, o Facundo Torres não serve, o Emiliano Martinez não serve. Vamos negociar, vamos vender esses caras, fazer um bom dinheiro e trazer jogadores prontos. E aí utiliza a base. E aí utiliza a categoria de base. E a categoria de base é a grande notícia do clube nesse início de ano. Mas aí, 2 Felipe, moleques no volante, tem tudo uma mais, coisa, tá né? usando. No Palmeiras, o Abel Ferreira tem um tamanho que é difícil você imaginar que ele possa ser cobrado por alguém. Não é o caso do Vojvoda, né? O Alexandre Matos tem que chegar. Aliás, o Alexandre Matos não, né? Por que se o Alexandre Matos me cobra e fala assim, não coloca o Lautaro e coloca o Matheus Xavier, o Vojvoda vai falar, mas quem trouxe o Lautaro foi você. Agora, o Marcelo Teixeira, o presidente, tem que chegar, chamar o Vojvoda hoje para um almoço em Santos, num bom restaurante. Marcelo Teixeira, aquele cara político, sentar, dar risada, falar de outras coisas que não seja futebol. Deixar o cara relaxado. Deixar o cara relaxado, tomar um vinhozinho, daqui a pouco. Na hora que pediu o café. Na hora que aí chega o Vojvoda, é o seguinte, cara. A gente respeita a sua postura como treinador, a sua história, você tá prestigiado. A gente tá cansado de demitir treinador, a gente vê em você a categoria e a capacidade para ser técnico do Santos, pelo menos até o final da minha gestão, e eu espero que, se eu for reeleito ou se o Santos estiver em outras mãos, que você continue. Agora, tem uma coisa aqui que é preciso ser dita. Me parece que você não entendeu ainda o que é o Santos Futebol Clube. E o Santos Futebol Clube são os meninos. Ponto. Você precisa privilegiar os meninos. É assim que a torcida vai se acalmar, assim que você vai ter paz para trabalhar. E assim, a gente sabe que o Santos não vai ganhar todos os jogos do ano. A gente sabe que vai ter momentos de oscilação no campeonato, que vai baixar a intensidade, que vai baixar o poderio tático e técnico, faz parte. Mas nesses momentos você precisa contar com o apoio do torcedor. E você vai conseguir esse apoio quanto mais minutos para meninos você der. O torcedor não vai ficar pedindo meninos para sempre se ele vê que os meninos não jogam bem. Mas enquanto eles não identificarem que esses meninos não têm condição, são os meninos que eles vão pedir. É o jeito do Santos ser. É assim que o Santos foi forjado em toda a sua história. Essa é o jeito do Santos. E você precisa se adequar a isso. É uma conversa que precisa ter. Você lembra do São Paulo, quando o Diniz era técnico? E aí os caras identificaram que o Luan precisava ser volante e o Diniz jogava com o Tietê de primeiro volante. E aí a diretoria chamou e fez o Diniz mudar de ideia. E o São Paulo cresceu, chegou a ser líder do Campeonato Brasileiro, antes do Perninha. Sim. Aconteceu isso, a diretoria foi lá, chamou o Diniz mudou a convicção e mudou o time. Por que o Vojvoda não pode mudar a convicção? Mas faltam dirigentes que entendam de futebol, né? Falta, cara? Mas assim, quando você vê o Marcelo Teixeira falando de bola, não é um cara que... O Marcelo Teixeira tem vários defeitos. E eu não tô dizendo que ele é um expert de futebol. Mas ele sabe do riscado. Eu tenho certeza que quando ele fala do Santos, do time, ele identifica as mesmas coisas que o torcedor. Tranquilamente, ele é um cara inteligente. Chama o Vojvoda, conversa com o Vojvoda, não custa nada. Pra temporada se dar de um jeito um pouco mais sóbrio, pra gente não ter que viver
esse mar de incertezas ao longo de todo o ano. Sai técnico, entra técnico, eu não aguento mais isso. Esse é o ponto. É, cara. Dia 19 de janeiro já está assim, hein? Já tá assim, é foda. Superchats aqui, o Luiz, Foda, o cara. Luiz do Gods diz aqui, ó, bom dia, Majores. Como dito ontem, Rodox, a coletiva do Vojvoda é sempre a mesma coisa. Mesmas respostas, o mesmo diz, analiso apenas coletivamente. Isso é importante, ele não pode vender nenhum jogador, porque ele não pode perder o vestiário, se ele perde o vestiário, ele perde o trabalho. Mas vamos combinar também, as perguntas são sempre as mesmas, né? Vocês viram alguma pergunta ontem que você fala, nossa, que pergunta inteligente, que pergunta interessante, que pergunta... Ontem a entrevista foi desinteressante também por conta das perguntas. Não consigo culpar ontem o Vojvoda pela coletiva. Aliás, bastou o Santos sair da Vila Belmiro para as coletivas não durarem mais de 8 minutos, né? Pouquíssimos repórteres. O Felipe Camargo tem que fazer 2 rodadas de pergunta porque não há repórteres que cobrem o Santos fora de casa. Isso é uma coisa vergonhosa para o Santos. Ter uma imprensa só local, né? Como diria Álvaro Borba. Só local, só o pessoal da vila de Santos que cobre o Santos. Cadê os jornalistas que vão cobrir o Santos fora? Pô, tava em Campinas, não tava em São Luís do Maranhão. É É uma vergonhoso. vergonha. É uma vergonha a Isso imprensa. acontece com todos os times, cara, praticamente. É uma vergonha.